Olá pessoal, estamos de volta para continuar falando de complicações do diabetes, mas nesta aula a gente vai focar nas complicações crônicas do diabetes, que também matam, mas matam mais devagar do que as agudas. Então vamos lá. Lembrando que as complicações crônicas do diabetes, a gente pode classificá-las em micro e macrovasculares. As microvasculares são a neuropatia, a retinopatia e a doença renal do diabetes, antigamente chamada nefropatia. E as complicações macrovasculares, na verdade, são a principal causa de morte dessa população. São infarto agudo do miocárdio, AVC, que são responsáveis por 70% a 80% dos óbitos das pessoas portadoras de diabetes. Então vamos lá. Abrindo aqui, neuropatia diabética. Neuropatia diabética é a causa mais comum de polineuropatia em adultos. Atinge mais ou menos 50% dos pacientes com diabetes e a sintomatologia é extremamente variada, já que ela pode acometer tanto o sistema nervoso somático como também o sistema nervoso autonômico. E acometendo o sistema nervoso autônomo pode acometer vários sistemas, vários órgãos e dar as manifestações clínicas mais variadas. O risco de neuropatia diabética tem uma relação muito próxima com o nível de glicemia, ou seja, quanto mais alto o valor de glicemia e o valor da hemoglobina glicada, maior o risco de neuropatia diabética. E também uma relação muito próxima com a duração do diabetes. Quanto mais tempo de doença, maior o risco também de neuropatia diabética. Sendo que no caso do diabetes tipo 2, que pode já ter glicemia alterada alguns anos antes de descobrir que tem diabetes, né, já que é uma doença assintomática, 10% dos pacientes já têm neuropatia diabética instalada no momento em que faz o diagnóstico de diabetes. Então, lembrando a importância, né, da gente já iniciar o rastreamento de complicações crônicas microvasculares para o paciente com diabetes tipo 2, no momento em que ele faz o diagnóstico de diabetes. Ok? Importantíssimo, não esqueçam disso. Esse slide aqui é o que mais me dói, né, da fisiopatologia desse negócio. Então, existem várias teorias para explicar por que o paciente diabético desenvolve as complicações microvasculares, e quando tem um monte de teoria é porque nenhuma delas é inteiramente aceita, né, porque tem uma certa controvérsia. Então, as possíveis explicações para desenvolvimento de complicações crônicas microvasculares, a via dos polióis. Então, um paciente que tem glicemia alta, isso aumenta a concentração de sorbitol dentro da célula, que faz um desbalanço, então, entre o NADH e o NADPH, que são moléculas aí antioxidantes. Isso altera o funcionamento da bomba de sódio e potássio, acumula sódio, pode comprometer despolarização nas fibras nervosas, então dá um comprometimento funcional do tecido nervoso. Então é uma das explicações. Outro é o aumento da síntese de exosaminas. Quando você tem um aumento importante de glicemia, essa glicose pode se acumular dentro da célula e uma boa parte da glicose ser metabolizada para exosaminas, que são um tipo de açúcar que é tóxico no meio intracelular, então pode levar a dano também tóxico para as fibras nervosas. Uma terceira teoria é a ativação da proteína quinase C e da idontelina. Então, isso aqui é responsável por alteração de microcirculação. Uma das hipóteses é que a neuropatia diabética, na verdade, tem fisiopatologia isquêmica. Existe o comprometimento da microcirculação que leva à isquemia, dano isquêmico das fibras nervosas, o que leva à proliferação da membrana basal, capilar, e piora da função nervosa, e aí pode levar à parestesia, perda de sensibilidade. Então é outra das explicações. Uma quarta teoria é o acúmulo desse negócio aqui, os AGS, que são os produtos avançados da glicosilação. Isso aí são frutos, né, do ambiente rico em glicose. A glicose pode se ligar a várias substâncias, né, dentro da célula e levar à formação, então, de compostos que são produtos avançados da glicosilação, que também são tóxicos para a célula. E, finalmente, aumento do estresse oxidativo, que também tem a ver aqui com essa questão do desbalanço entre NADH e NADPH no meio intracelular, o que ocorre no ambiente de hiperglicemia crônica, e o aumento das espécies reativas de oxigênio também pode causar dano às fibras nervosas, levando então ao aparecimento da neuropatia diabética. Então, diversas teorias, né? Isso aqui é uma maldade perguntar isso aqui em prova, mas de vez em quando perguntam, hein? Vamos lá, como que a gente pode classificar a neuropatia diabética? A neuropatia diabética pode se apresentar de diversas maneiras. Pode ter as agudas, como por exemplo a neuropatia hiperglicêmica, que é rapidamente reversível. Quando o paciente desenvolve uma hiperglicemia muito intensa de maneira aguda, isso pode levar a um comprometimento agudo e transitório da função nervosa, que pode voltar ao normal depois que você normaliza a glicemia. Tá, então isso aqui pode ocorrer, mas é raro.
O mais comum é a gente ter a polineuropatia simétrica, que pode ser autonômica ou sensitivo-motora crônica. Essas são as duas formas mais comuns de neuropatia diabética. Também formas focais e multifocais, que podem acometer pares cranianos, raízes toracolombares, a amiotrofia diabética, que é um quadro à parte, né, que geralmente acomete região proximal da coxa, atrofia muscular, dor, incapacidade funcional. As mononeuropatias podem pegar nervo mediano, nervo fibular comum, nervo ulnar, levar a paralisia aguda e perda de sensibilidade. E, finalmente, outras formas, como essa neuropatia inflamatória crônica desmielinizante, raríssima, mas que pode ocorrer. Então, assim, vamos falar basicamente das formas mais comuns: autonômica, sensitivo-motora crônica e as formas focais e multifocais. Com relação à sensitivo-motora crônica, na verdade, ela é meio sinônimo. Quando alguém fala para você, paciente tem neuropatia diabética, em geral ele está falando dessa forma aqui, que é a mais comum e a mais frequentemente diagnosticada. Então, também conhecida como neuropatia simétrica distal, ela tipicamente cursa com alteração de sensibilidade, que começa nas extremidades, né? Então, acomete primeiro as fibras mais longas, por isso que se manifesta primeiro nos pés e nas mãos. Muitas vezes dá aquela hipoestesia em bota e luva, que é característica da neuropatia simétrica distal ou sensitiva motora crônica. E geralmente pega primeiro sensibilidade térmica e sensibilidade dolorosa. A sensibilidade vibratória e a tátil são intermediárias. E, por último, altera a propriocepção ou o tato grosseiro, né, que na verdade é a sensibilidade protetora do pé. Essa é a última que é perdida, é tardia. Mas quando ela é perdida, aí é que o paciente evolui com um risco altíssimo de amputação do pé. Então tem essa progressão aí bastante característica. O paciente com neuropatia sensitivo-motora crônica, ele pode queixar de sintomas positivos ou negativos. O que é isso? O sintoma positivo é dor. Então, geralmente, essa é a queixa do paciente. A principal queixa do paciente costuma ser a dor de caráter neuropático, principalmente em extremidades. Começa na planta dos pés, é pior no período noturno, melhora com exercício, melhora com a deambulação, e geralmente tem um tipo queimação, choque, parestesia, muitas vezes associado a alodinia e cãibras. Tá? Então, essa é uma queixa, a queixa mais comum, na verdade, do paciente com neuropatia sensitivo-motora crônica é essa dor neuropática. O sintoma negativo, que é a perda de sensibilidade, é quando o paciente começa a perder sensibilidade térmica dolorosa, né, vibratória. Isso, em geral, não é percebido pelo paciente. Então, ele não costuma contar para você. Você observa depois no exame físico, mas, em geral, ele não percebe, então não costuma ser uma queixa. Isso vai progredindo até que o pé fique completamente anestesiado e pode se transformar, então, nos pés neuropáticos, a famosa artropatia de Charcot, que é quando o paciente perde a sensibilidade proprioceptora, fase mais avançada. E aí, isso leva a um risco altíssimo de amputação. Lembrando, a neuropatia diabética é a maior causa de amputação não traumática de membros inferiores em adultos. Então, a amputação de membros inferiores é 17 vezes mais frequente em diabéticos do que em não diabéticos. E além de todo o transtorno que leva à falta de um membro, né, incapacidade funcional para o paciente, né, dificuldade laboral, toda a necessidade de adaptação da casa dele, do ambiente, que tem um custo enorme. Além disso, o fato de ele ter sofrido uma amputação é um marcador de alto risco de mortalidade. O paciente que já sofreu uma primeira amputação, 50% morre nos próximos 3 anos. Por quê? Porque ele já tem neuropatia importante, já deve ter neuropatia autonômica, cardiovascular, que mata, e deve ter nefropatia, deve ter outras complicações do diabetes associadas. Então, isso aqui, na verdade, é um marcador de uma doença sistêmica que já está bastante avançada. Com relação ao pé diabético, lembrando que as amputações geralmente são precedidas de uma úlcera no pé, né, o famoso pé diabético. Então, essa úlcera é conhecida como mal perfurante plantar. Tem muita gente que tem a impressão que isso aí se deve à isquemia, né? O que causa a úlcera no pé do diabético é a isquemia. Não é. As úlceras isquêmicas são minoria, 10% só. A maioria é neuropática, 60%, e 30% são mistas, tanto neuropática quanto isquêmica. Tá? Mas isquêmica pura são só 10%. Então, o maior determinante mesmo de ulceração no pé, que geralmente progride para amputação, é neuropatia, é perda de sensibilidade protetora. E 85% das amputações são precedidas por uma úlcera dessa. Então, por que o paciente faz úlcera? Porque quando progride a perda de sensibilidade, especialmente a perda de sensibilidade proprioceptiva, que é a sensação protetora do pé, ele vai começando a pisar
de um jeito torto, vai pisando errado, vai tendo uma distribuição anormal de pressão no pé, faz calo, esse calo piora mais ainda a pressão naquele ponto, né? E isso, um belo dia, acaba ulcerando, vira uma úlcera, que vira infecção secundária, que ele não sente dor, então muitas vezes ele não procura tratamento, até aquilo virar uma osteomielite, uma gangrena, e aí, pau, amputação. Então, diabetes é fábrica de saci, né? Diabetes é uma coisa horrorosa. Como que a gente faz para prevenir a amputação? Crucial é identificar o pé de alto risco de amputação. Então a gente tem que examinar pé. Isso é fundamental. Pé de diabético tem que examinar direitinho em toda consulta. Você identificando pés de alto risco, aí você tem que fazer todo um trabalho preventivo, educar o paciente, falar assim, se seu pé é de porcelana, viu, seu João? Tem que cuidar direitinho que o pé é de louça, qualquer coisinha o senhor vai perder esse pé aí. Então ensinar para ele a examinar o pé todo dia, procurar lesões, se achar alguma lesãozinha, procurar o médico imediatamente, usar calçado adequado que não predispõe à ulceração. Como o paciente não tem mais sensação dolorosa, nem tátil no pé, às vezes ele põe qualquer calçado e é um calçado que pega em algum lugar, aperta em algum lugar e ali faz uma úlcera, né? Devido a calçado inadequado. Então tem que garantir que ele use calçados adequados que não provoquem úlceras. Se ele teve úlcera com um determinado calçado, o pé dele não deve voltar naquele calçado nunca mais. Então ponha fogo nesse sapato, pelo amor de Deus. E tratamento de patologia associada. Se tiver micose, se tiver insuficiência arterial, tiver outras doenças associadas, unha encravada, tudo isso tem que ser tratado adequadamente para prevenir a evolução para complicações. Fazendo todo esse trabalho direitinho, acompanhando esse pezinho de perto, a gente consegue reduzir o risco de amputação em 40% a 85%. Então vale a pena, tem que fazer, ok? Outra forma importantíssima de neuropatia diabética é a neuropatia autonômica. A neuropatia autonômica é comum, frequentemente é associada à neuropatia sensitivo-motora crônica. Então, o paciente que tem uma, frequentemente tem a outra. Só que a neuropatia autonômica muitas vezes passa batida. Ela é subdiagnosticada, porque o médico não procura. Infelizmente, ela tem um grande impacto na morbimortalidade, porque ela leva à disfunção de vários órgãos, vários sistemas, inclusive do aparelho cardiovascular, o que se associa a um alto risco de morte súbita, principalmente por arritmia cardíaca. Então, a neuropatia autonômica cardiovascular, que acomete 7 a 20% dos diabéticos, provavelmente é a forma mais importante, mais grave da neuropatia autonômica. Pode levar a hipotensão postural, por alteração da regulação do tônus vasomotor, pode levar a isquemia indolor. Já ouviram falar que diabético infarta sem dor? Já ouviram falar isso, né? Isso acontece porque pode ocorrer desnervação do músculo cardíaco devido à neuropatia autonômica. Então, paciente diabético que desenvolve aí insuficiência cardíaca aguda, sem causa conhecida, ou arritmia nova, lembrar de investigar a isquemia, ele pode fazer um infarto sem dor nenhuma, taquicardia em repouso, pouca tolerância a exercício, e o que a gente tem mais medo, arritmias graves que podem colaborar para a morte súbita. Então, quem tem neuropatia autonômica cardiovascular morre mais. O risco é 2 vezes maior de ter isquemia silenciosa e de morrer de arritmias graves. Então, é um marcador também de alta mortalidade. A neuropatia autonômica também pode acometer outros sistemas. Por exemplo, gastrointestinal. Se você tiver uma desnervação do seu intestino, você pode ter enteropatia diabética. Então, ficar totalmente caótico o ritmo intestinal, alternar semanas que fica obstipado em semanas que tem diarreia, às vezes diarreia noturna, explosiva, costuma ser muito chato para o paciente. Pode ter também desnervação do estômago, então alterar o ritmo de esvaziamento gástrico pós-refeição e o paciente ficar às vezes com o que a gente chama gastroparesia diabética. Então, depois que come, ele fica com aquela plenitude pós-prandial, horas, parece que a comida está parada ali no estômago e está mesmo, né? Então, isso inclusive pode causar hipoglicemias, se o paciente usa insulina ultra rápida na refeição, ele aplica ultra rápida para cobrir a refeição, só que a comida fica parada no estômago e não é absorvida, então ele faz uma bela hipoglicemia. Então lembrar que pode ser gastroparesia diabética, pode pegar gênito urinário, muito comum, disfunção erétil, a gente usa isso inclusive para assustar o paciente homem, né? Fala, o senhor tratar esse diabetes direito, aí o senhor vai ficar broxa, rapaz. O que é verdade, vai mesmo. 28% dos homens diabéticos têm disfunção erétil, pelo menos os que admitem, deve ser mais, né? Pode ter bexiga neurogênica, que aumenta o risco de infecção. Pode ter disfunção sudomotora. Então, lembrar que a produção de suor nas extremidades também tem inervação autonômica. Então, quando você tem perda dessa inervação, isso pode diminuir a produção das glândulas sudoríparas, sebáceas, principalmente nos pés, que é onde aparece primeiro, e ficar aquele pé seco, xerótico, fazer fissura no calcanhar, que é uma porta de entrada para a infecção, né?
Então, tomar cuidado com essa anidrose nas extremidades. Então, a neuropatia autonômica, que é comum e frequentemente subdiagnosticada. Uma terceira forma de neuropatia diabética são as formas focais e multifocais. Essas são mais comuns no paciente diabético tipo 2 idoso. Tá? Então, pode ter acometimento de um único par craniano unilateral agudo, por exemplo, terceiro par, que é o mais acometido. Então, de repente, faz uma ptose palpebral de um lado. Tá? E, caracteristicamente, quando é causado por diabetes, não tem alteração do reflexo fotomotor. Tá? Então, a resposta à luz continua preservada, só tem ptose palpebral. Isso é característico de ptose palpebral, né? Acometimento do terceiro par por neuropatia diabética focal. Pode levar meses para recuperar, mas geralmente recupera. Tá? Geralmente são autolimitadas, então melhoram aí em 3 a 6 meses. Pode pegar também, além do terceiro, pegar o quarto par, pegar o sexto par, então dá alteração de motricidade extraocular. Então, pode pegar nervo mediano, então mão caída, pode pegar o nervo ulnar, né, também dá diminuição de força em mão, pegar o nervo fibular comum, pé caído. Então pode ter várias apresentações dependendo onde que é o acometimento. Como que a gente faz a avaliação de neuropatia diabética? Então não precisa exames neurológicos caríssimos e complicados. A avaliação é teste clínico para sensibilidade térmica, dolorosa, vibratória, tátil e reflexo tendinoso profundo. Tudo coisa que a gente tem no dia a dia, tem na prática clínica, exceto esse monofilamento, que na verdade é o instrumento mais importante, né, que é um instrumento para detectar sensibilidade tátil grosseira, detectar a propriocepção. Baratíssimo, mas não existe em lugar nenhum. Garanto que vocês nunca viram um treco desse, né? E era para ter disponível em todos os lugares onde se faz atendimento de paciente diabético, porque esse exame aqui com o monofilamento tem que ser feito no pé de todo diabético pelo menos uma vez por ano. Então, infelizmente, não existe, né? Monofilamento de 10 gramas. Então, o monofilamento de 10 gramas nada mais é do que um barbantinho de nylon, que ele entorta quando se aplica uma pressão de 10 gramas por centímetro quadrado. Então, ele aplica sempre a mesma pressão. E quando o paciente deixa de perceber essa pressão, ele já perdeu a sensibilidade protetora do pé, já perdeu a propriocepção. Então já indica um pé de alto risco de amputação. Geralmente é uma das últimas sensibilidades perdidas. Então perdeu isso aqui já é uma fase avançada da neuropatia, né? Como que faz? Você pega esse aparelhinho e encosta no pé do paciente nesses 4 pontos. Se ele deixar de perceber um desses 4 pontos, já é um pé alterado, já é um pé de alto risco. Aí tem que fazer todo aquele trabalho educativo. Então, o diagnóstico de neuropatia diabética, gente, é muito fácil. Você tem que fazer teste clínico, o monofilamento e mais um, é o que a gente faz. Nos casos que ficar em dúvida, você pode lançar mão de outros exames mais sofisticados, biotesiômetro, eletroneuromiografia, mas isso raramente é necessário. Em geral, o diagnóstico clínico é tranquilo. E para testar neuropatia autonômica, pode ver o eletrocardiograma, variabilidade do intervalo RR, né? Se o paciente tiver desnervação do miocárdio, a frequência cardíaca dele não vai variar nunca, vai ser sempre a mesma frequência. Então, um intervalo RR sem variação nenhuma, que dá para ver em alguns tipos de eletrocardiograma. Frequência cardíaca em repouso maior que 100, então o paciente taquicárdico sentadinho em repouso pode ser um sinal de neuropatia autonômica. E hipotensão postural também pode ser um sinal. Então não esqueçam de checar, né, no seu paciente diabético se ele tem hipotensão postural. Pode ser o primeiro sinal de neuropatia autonômica. E a gente deve excluir outras causas de neuropatia. Então, assim, no paciente diabético que tem alguma alteração de sensibilidade no pé, lógico que é muito mais provável que ele tenha neuropatia diabética. Mesmo assim, neuropatia diabética é um diagnóstico de exclusão. Então, para você ter certeza que é do diabetes e não é por outro motivo, tem que afastar outras causas comuns de neuropatia periférica. Então, tem que dosar uma B12, dosar TSH, dosar creatinina, ver se ele não é etilista, se tem dor, né, radiculopatia, que pode indicar uma neuropatia compressiva. Então, se não tiver outra causa de neuropatia evidente nessa avaliação, aí você admite que é neuropatia diabética. Então, é um diagnóstico de exclusão, tá? Você precisa ter 2 testes alterados, ou seja, o monofilamento e mais qualquer outro, pode ser o reflexo profundo alterado, o aquileu é o primeiro que é perdido, pode ser a perda de sensibilidade vibratória, pode ser a perda de sensibilidade dolorosa, qualquer outro teste clínico de sensibilidade, mais a exclusão de outras causas, aí você fala que é neuropatia diabética, com segurança. Como que trata? Infelizmente, é irreversível. A perda de sensibilidade do paciente não volta mais. No caso da neuropatia sensitivo-motora crônica ou no caso da neuropatia autonômica. Não reverte mais o dano neuronal. O que você pode fazer é prevenir, antes que o paciente tenha neuropatia, garantir um controle glicêmico adequado, controlar lípide, pressão,
antiagregante plaquetário, e isso diminui o risco de progressão para a neuropatia. Mas uma vez instalada a perda de sensibilidade, babaus, é irreversível. Tá? Existem na literatura alguns estudos sobre agentes específicos que seriam úteis para melhorar a sintomatologia de neuropatia diabética. Por exemplo, inibidores de aldose redutase, ácido lipóico, ácido tióctico, benfetiamina. Só que a evidência de benefício com essas medicações ainda é bastante escassa. Então não existe uma recomendação formal de usar. Mas tem pacientes que se beneficiam, então pode tentar um caso ou outro. Em geral, o que é recomendado de tratamento: cuidado com o pé, calçado adequado, examinar o pé toda noite antes de dormir, não deixar a podóloga mexer no pé, procurar um médico, né? E no caso de pacientes que têm dor neuropática, que a queixa deles é dor. Ah, doutor, tem uma queimação no meu pé de noite que não me deixa dormir. Então, nesses casos, você pode usar agentes analgésicos para melhorar a dor neuropática, mas é só sintomático, não vai reverter a perda de sensibilidade do paciente. Tá? Então você pode usar anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina, valproato, carbamazepina, inibidores seletivos como a duloxetina, venlafaxina, tricíclicos são uma boa opção, inclusive ajuda a melhorar o sono, né? E outras, acupuntura, capsaicina, em último caso, opioide. Procure evitar opioide, tá? Geralmente os outros já dão uma boa melhora. Olha só o tipo de questãozinha que cai relacionada à neuropatia diabética. Questão lá do Rio Grande do Sul de 2014, ano passado. Está correto afirmar quanto à neuropatia diabética que: letra A, o seu screening deve ser realizado a partir de 5 anos pós-diagnóstico nos indivíduos com diabetes tipo 2. Errado, desde o momento do diagnóstico, já falamos disso, né? No diabetes tipo 1, aí sim, você começa o rastreamento depois de 5 anos de doença, tá? Mas no tipo 2, desde o diagnóstico. Letra B, estudos eletroneurofisiológicos devem ser realizados como exame de primeira linha na sua avaliação. Não, isso é exceção, só para casos que permanecer alguma dúvida diagnóstica. Em geral, exames clínicos fáceis já detectam. O controle glicêmico restrito não traz benefício para a prevenção da neuropatia. É erradíssimo, né? É o mais importante para prevenir neuropatia diabética, é manter glicemia bem controlada. Letra D, tabagismo e hipertensão são fatores de risco para a neuropatia diabética. Corretíssimo, tá? Então, além de glicemia alta e duração de diabetes, também tabagismo, hipertensão, dislipidemia mal controlados também aumentam o risco de neuropatia diabética. Então, a resposta dessa questão é a letra D. E evitar o álcool, evitar o fumo, lógico, faz parte sempre do tratamento do diabetes. Tranquilo? Vamos para mais uma complicação crônica importantíssima, que é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é a maior causa de cegueira adquirida em adultos aqui no Brasil. Quase 70% dos casos de cegueira adquirida em pessoas adultas jovens se deve a diabetes. O risco de cegueira é 25 vezes maior em diabéticos do que em não diabéticos. E da mesma maneira que a neuropatia, a retinopatia também tem um risco associado diretamente com o nível de glicemia. Quanto maior a glicemia, maior o risco. E com a duração do diabetes. Quanto maior a duração do diabetes, maior o risco de retinopatia. Então, após 20 anos de diabetes, praticamente todos os tipo 1 vão ter algum grau de retinopatia, embora só a minoria evolua para retinopatia grave, né? A maioria é retinopatia leve, e o tipo 2, 60% a 80% também passam a apresentar retinopatia depois de 20 anos de diabetes. Sendo que 20% a 38% já tem algum sinal de retinopatia no momento do diagnóstico do tipo 2. Então a importância de rastrear desde o momento do diagnóstico da doença, né? Aqui a gente vê uma figurinha de uma retina normal, disco óptico, os vasos, a mácula, bonitinha. E aqui a gente vê uma retinopatia diabética. A primeira lesão que aparece, em geral, é essa aqui, ó, microaneurisma. É a primeira alteração que aparece no fundo de olho com relação à retinopatia diabética. Mas também pode ter focos de hemorragia, pode ter essas figurinhas brancas aqui, que são exudatos duros ou moles. Então a gente pode ter exudato duro, que geralmente é cristal de colesterol no fundo de olho, e exudato mole, que é essa área mal delimitada, que isso aqui geralmente reflete isquemia da retina, é dano isquêmico da retina, é mais grave. Tá, isso aqui se associa mais à perda visual. E nos casos mais graves, né, que a gente chama de retinopatia proliferativa, é quando a pessoa já começa a ter proliferação de neovasos na retina devido à isquemia crônica do fundo de olho. Então, nesses casos, começa a crescer vaso desse jeito, caótico, desordenado, e esses vasos neoformados sangram uma bela hora, sangram, fazem uma hemorragia vítrea, né,
Então aqui vários focos de hemorragia na retina. Quando tem isso aqui já é a forma mais grave da doença. Então presença de neovasos ou de hemorragia no fundo de olho define retinopatia proliferativa, que é a forma mais grave. Então aqui a classificação de retinopatia diabética, duvido que peçam isso em alguma prova, mas só para saber, né, que tem a não proliferativa, que pode ser leve, moderada ou grave. Leve é quando tem só microaneurisma, que é a primeira alteração, e proliferativa é quando já tem neovascularização ou hemorragia no fundo de olho. Ok? Outras formas de acometimento ocular, além dessa retinopatia diabética típica, o diabético também pode perder a vista por outros mecanismos, por exemplo, por edema macular. Então isso aqui é um mecanismo que ocorre de edema que acomete bem a mácula fóvea, que é onde a gente tem a nossa visão central, nossa melhor visão. Então dá uma perda visual bem no centro da retina. Então o paciente perde totalmente a sua melhor visão, né, a visão focal. Então isso pode ser uma causa de cegueira também no diabético. E diabéticos também tem mais catarata. O diabetes ele dá a catarata mais frequente, mais precoce e que progride mais rápido. Então é muito comum ter catarata no paciente diabético. Como que faz diagnóstico de retinopatia diabética? Fundo de olho. De preferência feito por oftalmologista, que tem mais manha, né, para detectar essas lesões. Às vezes é lesão pequenininha, que o clínico geral não observa, o oftalmologista consegue ver. E com pupila dilatada, de preferência, que também dá para ver melhor o fundo de olho. E a literatura sugere o uso dessa fotorretinografia, que é um aparelho que tira fotografias, né, dos vários campos da retina no fundo do olho, que inclusive você pode aí juntar essa foto no prontuário do paciente e usar para acompanhamento. Você pode depois comparar um ano com o outro, ver se está piorando. Então é uma forma mais objetiva de avaliar a progressão da retinopatia diabética. Mas não é disponível em todo local. Então pelo menos fundo de olho feito por oftalmologista com pupila dilatada uma vez por ano faz parte do acompanhamento de todo diabético, ok? Em quem tem diabetes tipo 1 a partir de 5 anos do diagnóstico do diabetes, já que as complicações crônicas microvasculares em geral começam a aparecer 5 a 7 anos depois do início da hiperglicemia, tá? E no diabetes tipo 2, que já pode ter hiperglicemia há vários anos antes de descobrir que é diabético, já começa o rastreamento desde o diagnóstico do diabetes tipo 2. Então isso aí vocês já estão careca de saber, né? Como que a gente pode prevenir retinopatia? É a mesma coisa de novo. Controle glicêmico caprichado reduz o risco de retinopatia. Controle de PA é importantíssimo, também reduz o risco de retinopatia. E controle de lípides. Em geral, os pacientes que têm nível lipídico mais alto no sangue, eles têm um risco maior de ter edema macular e exudatos duros, que podem contribuir para a perda visual. Então, controle caprichado de lipídio também é importante para a prevenção de retinopatia. Uma vez instalada a retinopatia, né, você pode usar fotocoagulação com laser nos casos mais graves, que isso evita a progressão para cegueira. Então, quando se identifica um paciente que tem retinopatia proliferativa, ou edema macular, ou a forma severa de retinopatia não proliferativa, já está indicado fazer fotocoagulação dos vasos no fundo do olho com laser de argônio. Então você queima aqueles neovasozinhos na retina e isso previne sangramento, previne perda visual, previne progressão para cegueira em mais de 50% dos casos. Beleza? Então isso é bastante utilizado. A vitrectomia pode ser uma opção também nos pacientes que fazem hemorragia vítrea maciça. Às vezes tem que, ou descolamento de retina, às vezes tem que retirar o humor vítreo e substituir, né, por um composto sintético. E uma coisa que está crescendo agora é o anti-VEGF, que são anticorpos que você injeta dentro do olho, né, contra o fator de crescimento de endotélio vascular. Então você bloqueia o fator que estimula a criação de neovasos na retina. Então isso consegue também prevenir a progressão aí da neovascularização, prevenir a hemorragia e pode ter uma utilidade importante. Mas ainda é experimental e ainda é de custo altíssimo, né? Então ainda não tem disponível em qualquer lugar. E a terceira complicação crônica microvascular de hoje, que é a nefropatia diabética. Para começo de conversa, a nefropatia diabética mudou de nome. Embora a gente continue falando em nefropatia, que é uma palavra mais curta, né? A gente tem preguiça de falar, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que a gente chame isso de doença renal do diabetes. Tá? Então, que na verdade é a nomenclatura correta para essa complicação. A doença renal do diabetes é a maior causa de doença renal em estágio terminal nos países desenvolvidos. Então, 40% dos pacientes que entram em programa de diálise perderam um rim por causa do diabetes. Outros 40% foi por causa de hipertensão, né, que são as duas maiores causas hoje de doença renal crônica dialítica. E a nefropatia
clínica, né, significativa atinge aí 30 a 35% dos pacientes com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, é a mesma prevalência. Muito importante com relação à doença renal do diabetes é que a presença de doença renal não só aumenta a chance desse indivíduo ir parar num programa de diálise, como também aumenta a chance de ele morrer antes disso, né? Então a presença de doença renal do diabetes aumenta significativamente a mortalidade cardiovascular. Então a microalbuminúria, a presença de doença renal do diabetes é um marcador de alto risco cardiovascular em pacientes diabéticos. Paciente diabético que entra em diálise, né, numa fase mais avançada, mais na frente, quando já entra em estágio renal, estágio 5, né, de doença renal crônica, precisa de diálise, ele tem uma mortalidade altíssima, 50% em 2 anos, principalmente por causa cardiovascular. É o que mata essa população. Como que a gente rastreia a doença renal do diabetes? A gente precisa de 2 exames. E aqui, cuidado, gente, tem muita gente que pensa que é um exame só. É só a dosagem de albumina na urina. Não é. Para fazer rastreamento de doença renal do diabetes, a gente precisa de 2 exames. A dosagem da microalbuminúria, ou seja, da excreção urinária de albumina, que geralmente é o marcador mais precoce, é o que altera primeiro, tá? Então é o primeiro sinal de doença renal do diabetes, costuma ser um aumento da excreção urinária de albumina. A gente detecta isso fazendo um exame chamado microalbuminúria, que é mais sensível. Então esse é o primeiro que altera, mas a gente nunca deve esquecer também de fazer a avaliação da taxa de filtração glomerular. Como que faz isso? Dosando creatinina plasmática e calculando taxa de filtração glomerular. Então você pode detectar se o indivíduo já tem uma perda de função renal a partir do nível de creatinina dele. Então os 2 exames devem ser solicitados de rotina para rastreamento de doença renal do diabetes. Beleza? Exame de xixi e exame de sangue. A excreção urinária de albumina é o mais precoce. E o método de escolha para dosagem de microalbuminúria hoje é a amostra isolada de urina. Durante muito tempo a gente fazia rastreamento de doença renal do diabetes colhendo urina de 24 horas. Então daí guardava aquele monte de xixi na urina, né? O paciente tinha que levar um galão embora para casa, depois carregar aquele galão de urina de volta para o laboratório. Então é um negócio que não é muito prático. E além disso, o paciente erra a coleta em mais de 90% das vezes. Então ele esquece de fazer xixi no vidro, faz na privada ou vice-versa, acabou 24 horas, ele continua guardando no vidro ao invés de dispensar. Então o paciente erra mesmo, é muito comum errar urina de 24 horas. Por isso hoje a gente prima pela praticidade. Amostra isolada de urina, um xixizinho isolado, pronto, dosa ali só albumina, ou você pode fazer relação albumina-creatinina. As duas são aceitáveis, tá? Então, tanto o guideline americano quanto o brasileiro recomendam que você pode usar qualquer um desses 2 métodos para rastrear a microalbuminúria. Ou só dosar a albumina isolada, que é mais barato, que é um exame só, né? Ou fazer relação albumina-creatinina, que os nefro gostam mais de fazer relação albumina-creatinina, né? Por quê? Porque corrige daí para a concentração urinária, né? Então, às vezes, você pode ter uma alteração do nível de albumina, mas é porque a urina está muito concentrada ou muito diluída. Quando você divide pela creatinina, você corrige para essa concentração urinária. Mas na verdade, assim, na prática, a acurácia de usar só albumina ou albumina sobre creatinina é a mesma, tá? Tem a mesma sensibilidade, a mesma especificidade, tá? Então é questão de preferência do serviço. Então a gente rastreia a excreção urinária de albumina. Lembrando que não é só a doença renal do diabetes que altera a excreção urinária de albumina. O indivíduo pode ter falsos positivos. E aí tem uma lista grande de coisas que podem aumentar a perda de albumina na urina. Hipertensão arterial mal controlada, rim único, idade avançada, glomerulonefrites, gestação. A infecção urinária esquece. Infecção urinária, na verdade, não altera. Tá? A infecção urinária tira daqui. Não. Mas as outras sim. Febre ou doença aguda, insuficiência cardíaca, hiperglicemia severa, exercício intenso, tudo isso pode levar a falso positivo. Por isso a gente não faz diagnóstico de doença renal do diabetes baseado em uma dosagem só. Tem que ter pelo menos 2. Ok? E de preferência, né, tem que excluir essas coisas, mas vamos dizer que você tem um paciente que está sempre mal controlado. Sabe aquele diabético que não controla nunca, está sempre 200, 300 de glicemia? Aí você fala, não, vamos controlar, mas não controla, volta no retorno, continua mal controlado. Você vai deixar de rastrear porque ele está mal controlado? Não vai. Inclusive, por ele estar mal controlado, tem um risco maior de ter doença renal do diabetes, então tem que rastrear. Então assim, se puder colher sem essas coisas, melhor. Mas se não tiver jeito, colhe assim mesmo. Tem que rastrear igual, ok?
uma questão de nomenclatura. Então, assim, além de ter mudado o nome da doença, era nefropatia, virou doença renal do diabetes. Também mudou o nome disso aqui. Então, a gente costumava, classicamente, dividir, né, os pacientes com nefropatia em microalbuminúria ou nefropatia inicial incipiente, que é um indivíduo que tem um aumentozinho discreto da excreção urinária de albumina na faixa de 30 a 300 miligramas de albumina por grama de creatinina na urina, né? Essa era a nefropatia inicial. E macroalbuminúria ou nefropatia clínica, que já é uma fase mais avançada, quando o paciente já tinha uma perda de albumina na urina superior a 300 miligramas por grama de creatinina. Sempre a gente fez essa divisão, né? No entanto, os guidelines mais recentes orientam que a gente não use essa nomenclatura. Tudo isso aí é excreção urinária de albumina aumentada. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, é assim que a gente deve chamar esse negócio hoje. Então, qualquer alteração da excreção urinária de albumina, não interessa se é grande ou pequena, é excreção urinária de albumina aumentada para SBD. Segundo os guidelines americanos de doença renal crônica, o que eu digo, ele manda a gente classificar desta maneira. Então, com relação à albumina, creatinina na urina, né, na amostra isolada de urina. Normal, menos que 30, moderadamente aumentada de 30 a 300 e severamente aumentada mais que 300. Então, isso aqui é guideline de nefrologia. Tá? Já o guideline de endócrino da Sociedade Brasileira de Diabetes é mais sucinto. É assim, normal e aumentado, só. Só tem essas duas categorias. Então, albumina creatinina na amostra isolada, normal menos que 30 e aumentada de 30 para cima. E se você dosar só albumina sem fazer relação albumina-creatinina, considera-se normal menos que 14 e aumentado 14 mg por litro para cima. Certo? E urina de 24 horas a gente não usa mais, esquece. Deleta. Tira essa coluna daqui. Não interessa. Ok? E como eu já comentei, sempre que você está rastreando doença renal do diabetes e encontra um exame com alteração da excreção urinária de albumina, é fundamental repetir e confirmar. Então, para você dizer que o indivíduo tem doença renal do diabetes, ele tem que ter 2 exames alterados, né? Então, colher aí 2, 3 vezes e tem que ter pelo menos 2 alterados dentro de um período de 3 a 6 meses para você confirmar que ele tem mesmo doença renal do diabetes. Beleza, crianças? Isso com relação à excreção urinária de albumina, mas como a gente já comentou, são 2 exames para rastrear doença renal do diabetes. É a dosagem de albumina na urina e a dosagem da creatinina plasmática. Com a creatinina plasmática, a gente vai calcular a taxa de filtração glomerular do paciente. Então, assim, a formulinha que vocês usam muito, né, que é 140 menos idade vezes o peso dividido por 72 vezes creatinina, famosa formulinha de Cockcroft-Gault, ela é muito boa para quem não tem diabetes. Para quem tem diabetes, ela não deve ser usada. Ela tende a superestimar a taxa de filtração glomerular em quem tem diabetes ou doença renal crônica. Então, essa aqui não deve ser usada. Em quem tem diabetes ou doença renal crônica, a gente deve preferir as equações MDRD ou CKD-EPI, que são as preferíveis para a estimativa da taxa de filtração glomerular nessas populações, diabético e renal crônico. Ai, mas aí é difícil de calcular, olha que forma desgranhenta, aí tem ali uns logaritmos aí, os negócios, né, dá até medo da gente ver esse negócio, né? Quem faz medicina, em geral, não gosta de matemática, né? Então ver uma fórmula dessa dá até uma aflição. Ai meu Deus, vou ter que calcular isso. Não, você não precisa calcular, graças a Deus existe a tecnologia, né? Então você entra aqui www.kidney.org, lá tem uma calculadora online, ou você baixa a calculadora pro seu smartphone aí, rapaz. Hoje tem um monte de calculadora aí que você baixa no celular e calcula para você. Então, não precisa fazer conta, pelo amor de Deus, né? A gente não tem memória RAM para isso, né? E aí, né, diante do valor de taxa de filtração glomerular que você encontrar, né, nessa estimativa, a partir do valor de creatinina plasmática do paciente, a gente vai classificar ele em estágio de doença renal crônica, que vocês já viram isso aqui em nefrologia, né? É a mesma tabelinha da nefro lá. Então, diagnóstico de doença renal crônica. Estágio 1 é 90 de filtração glomerular para cima, mais evidência de lesão renal. Então entra aqui, por exemplo, o indivíduo que tem excreção urinária de albumina aumentada, mas tem a taxa de filtração glomerular normal ainda. Esse indivíduo é estágio 1, né? E quanto menor a taxa de filtração glomerular, maior o estágio da doença renal crônica, até chegar aqui na estágio 5, que é dialítico. Isso aqui vocês já conhecem, né? Vocês já viram essa tabela, já conhecem esses valores, né? Se não viram, vão ver em nefrologia, tenho certeza.
Então, resumo das recomendações para rastreamento de doença renal do diabetes. Todo indivíduo diabético tipo 2, desde o diagnóstico da doença, e todo diabético tipo 1, a partir de 5 anos do diagnóstico de diabetes, deve colher uma vez por ano, no mínimo, a dosagem da excreção urinária de albumina, a famosa microalbuminúria, embora a gente não deixe mais usar esse nome, e a creatinina sérica, no mínimo, né? No mínimo esses exames. O método preferível para avaliação da excreção urinária de albumina é a dosagem da albumina ou da relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina, não precisa urina de 24 horas, e a partir da creatinina calcular a taxa de filtração glomerular pela equação MDRD ou CKD-EPI. E sempre confirmar, se achar alguma alteração, confirmar isso em pelo menos 2 de 3 amostras, num período de 3 a 6 meses para confirmação da doença renal do diabetes. Beleza? Essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2015, fresquinha, recém saído da prensa. Quanto ao tratamento, se você identificou que o seu pacientinho tem doença renal do diabetes, independente do valor da excreção urinária de albumina, independente do valor da pressão arterial, mesmo ele sendo normotenso, você precisa usar um agente que bloqueie o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso é fundamental. Então você pode usar ou inibidor de ECA, né, inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou um BRA, um bloqueador do receptor da angiotensina 2. Qualquer um, tá? Ou um ou o outro. Os dois têm uma eficácia muito semelhante para a prevenção da progressão da doença renal. Então, vai de preferência pessoal aí. Os dois são bastante equivalentes. E começando essas medicações, depois de algumas semanas, dosar novamente creatinina e potássio que podem se alterar, né, quando você começa essas medicações. E reavaliar a albuminúria depois de alguns meses. A ideia de você usar esses agentes é normalizar a excreção urinária de albumina. Esse que é o nosso objetivo do tratamento. Então, se conseguir reverter para a excreção urinária de albumina normal, beleza, provavelmente esse paciente vai demorar muito mais para chegar numa doença renal crônica, avançada, e talvez nem chegue, né? Talvez morra antes, então é melhor. Ok? Então, fundamental usar uma droga dessas, ou IECA ou BRA, não associando os dois, por favor, né? Não associem um com o outro, não se deve fazer essa associação. Então, ou um ou o outro. Quanto ao controle pressórico, se ele for hipertenso, com certeza a gente precisa controlar a pressão dele. Na verdade, essa é a medida que mais retarda a progressão da doença renal, é controle pressórico caprichado. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque a meta de controle de PA mudou. Tá? Até ano passado, a gente considerava 130 por 80, 140 por 80, era a meta de PA nesse paciente diabético portador de doença renal, de nefropatia diabética. Mudou, tá? Então a Associação Americana de Diabetes, agora em 2015, passou a adotar a mesma meta proposta pelo 8º Joint Americano de Hipertensão Arterial, que é PA menor que 140 por 90 para todo paciente diabético, tendo ou não tendo doença renal. Então essa que é a meta de PA. Se chegar nesse nível, tá bom. Pode tentar chegar a menos que 130 por 80? Pode, em situações especiais. Aquele jovem que consegue manter essa pressão menor que 130 por 80 com pouco remédio, que não tem muito efeito adverso do tratamento antihipertensivo, você pode eventualmente deixar em menor que 130 por 80, mas não precisa necessariamente ajustar o remédio até chegar aqui. Chegando menor que 140 por 90, tá bom, tá dentro da meta. Tá? Essa é a recomendação da Associação Americana de Diabetes. A SBD agora, na sua diretriz de 2015, ainda está a meta de 140 por 80, mas provavelmente a próxima diretriz já vai seguir 140 por 90, igual da Associação Americana. Por que mudou, professor? Mudou porque saíram novos estudos que mostraram que baixar a PA para menos que 130 por 80 ou menos que 140 por 80, isso não é mais benéfico do que 140 por 90. Então 140 por 90 tá bom demais, certo? Essa que é a meta. Então assim, você tem que usar quantos agentes antihipertensivos forem necessários para chegar nessa meta de 140 por 90. Isso é o mais importante para prevenir progressão de doença renal. E uma dessas drogas tem que ser um inibidor de ECA ou um BRA. Beleza? Primeira opção. Então, geralmente, o paciente que é diabético, ele precisa 2 ou 3 drogas para conseguir um controle de PA adequado. Em geral, precisa de mais de uma. Né? Então, a primeira opção é o IECA ou BRA,
mas além dela você vai associando quantas necessárias para chegar na meta de PA. Então você pode associar um tiazídico ou um diurético de alça se a filtração glomerular for menor que 30, pode usar bloqueador de canal de cálcio, nalodipina, pode usar beta-bloqueador, mas beta-bloqueador daí já é segunda linha, né? Em geral, as primeiras opções são essas três aí: IECA ou BRA, tiazídico ou bloqueador de canal de cálcio. Ok? Além disso, o controle glicêmico caprichado, com certeza, faz parte do pacotão, né? Então, se você mantiver a hemoglobina glicada menor que 7, isso provavelmente também ajuda a prevenir progressão da doença renal. Controle de lípides fundamental, né? Se lembrar que esses pacientes são de alto risco cardiovascular, então tem que estar usando estatina. Muitas vezes também antiagregante plaquetário, né? AS. Parar de fumar, pelo amor de Deus, se não parou ainda. Mas como que não parou, meu Deus? Diabetes mais cigarro não dá certo, né? Então, cessar o tabagismo, please. E outros componentes aqui relacionados à mudança de estilo de vida. A restrição de sódio. A Associação Americana propõe uma restrição de sódio para menos que 1,5 grama de sódio por dia, o que é difícil de implementar, né? Não é fácil não, mas tem que orientar o paciente. Quanto à restrição de ingesta proteica, aqui tem alguma controvérsia. Então, assim, a Sociedade Brasileira ainda recomenda que para pacientes que têm excreção urinária de albumina aumentada, a gente oriente que ele não abuse de proteína. Então, tentar manter o consumo de proteínas menor do que 1 grama por quilo por dia, que é uma restriçãozinha leve da ingesta proteica. Já a Associação Americana de Diabetes, ela não recomenda mais a gente fazer essa restrição de ingesta proteica, porque não tem muita evidência de que isso seja benéfico para o paciente. Tem um estudo que mostra que é bom, outro estudo mostra que não, então essas evidências são meio conflitantes. Então a Associação Americana de Diabetes acha que não vale a pena a gente mexer em ingesta proteica. Só talvez os casos mais graves, que seriam aquele que já está com a pressão otimizada, já está com IECA, já está com BRA, está com tudo que é remédio, e mesmo assim a excreção urinária de albumina continua aumentando, continua piorando, apesar do bom controle de PA. Então talvez nesses casos aqui vale a pena você tentar a restrição de ingesta proteica, mas eles não recomendam mais como rotina para todo paciente com doença renal de diabetes. Certo? Então está meio sendo abandonada essa história aí. Rastrear complicações de doença renal crônica. Então, assim, a partir de taxa de filtração glomerular menor que 60, a partir de estágio 3, né, de doença renal crônica, a gente já deve rastrear se ele tem hiperparatiroidismo, se tem anemia, se tem alteração do fósforo, dosar a vitamina D. A vitamina D, inclusive, parece ter um efeito independente na prevenção da piora da nefropatia. Isso é uma coisa muito interessante. Tem estudos que mostram que se você repõe vitamina D no paciente com nefropatia diabética, além do papel da vitamina D de melhorar metabolismo ósseo, cálcio, fósforo, PTH, essas coisas, parece que a reposição de vitamina D previne progressão da piora da função renal. Então protege o rim, né? Que é uma coisa interessantíssima. Então, outro motivo para prescrever vitamina D. E a partir do estágio 4, né, com taxa de filtração glomerular menor que 30, manda para o nefrologista para já ir conversando sobre fístula arteriovenosa, procurando se tem algum familiar, gente boa, um irmão que possa doar um rim, né? Já começa aquela historinha, né, da pré-dialítico aí, preparando o paciente para a terapia renal substitutiva. Então, a partir de 30, nefro. O que dá para fazer de terapia renal substitutiva? Diálise, né? No diabético, a gente começa a diálise antes do que o não diabético, em geral com taxa de filtração glomerular em torno de 20, e não diabético é por volta de 10 a 15, né, que começa a diálise. Diabético é em torno de 20 ml por minuto. Por quê? Porque o paciente diabético com essa taxa de filtração glomerular morre mais do coração, especialmente se não estiver dialisando. Então a diálise parece que melhora um pouquinho essa questão. E aí a via, se vai fazer hemodiálise, se vai fazer peritoneal, aí depende do paciente, depende do médico, depende do serviço, tanto faz. Não tem uma recomendação específica para diabético. Segue recomendação para não diabético. No entanto, melhor do que diálise, se possível, é o paciente diabético ganhar um rim novo. Se tiver um irmão, gente boa, com quem ele sempre se deu bem desde a infância, então vocês, por favor, né, tratem bem seus irmãos, né? Nunca se sabe quando você vai precisar de um rim, né, gente? É bom vocês não brigarem muito com o irmão, viu? Fica a minha dica. Então, assim, se o paciente puder receber um rim novo, o prognóstico dele é muito melhor do que se ele ficar em diálise crônica. Os estudos mostram o seguinte: paciente diabético chega na fase que precisa de terapia renal substitutiva, taxa de filtração em torno de 20 ml por minuto, os que vão para tratamento dialítico, a sobrevida é de 25% em 5 anos. Então 75% morrem
nos próximos 5 anos, principalmente doença cardiovascular. Já se ele receber um transplante renal, a sobrevida é de 80%. Então só 20% morrem dentro desses 5 anos. Isso é muita diferença, né? Então receber um rim melhora muito, muito, muito o prognóstico do paciente. Então vai atrás de um rim aí, né? Pode ser de familiar vivo, pode ser de cadáver, né? Então, pense bem aí, repense hoje sua relação com seus irmãos aí, hein? Fica a dica. Nunca se sabe, né? Cruz credo. Então, resumo das recomendações. Para o diabético tipo 1 e para o diabético 2, a gente deve fazer rastreamento anual das complicações microvasculares, retinopatia, nefropatia e neuropatia, usando fundo de olho anualmente, excreção urinária de albumina e taxa de filtração glomerular anualmente, teste do monofilamento e mais algum teste clínico para perceber sensibilidade ou reflexo anualmente, né? A diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 é que a gente começa esse rastreamento depois de 5 anos de diabetes, no caso do tipo 1, e desde o diagnóstico do diabetes, no caso do tipo 2. E em toda consulta medir a pressão do paciente, pelo amor de Deus, né? Isso aí faz parte, né? Medir PA e examinar o pé no mínimo uma vez por ano. Tá? E se achar qualquer coisa alterada, examinar o pé com mais frequência. Então essas são as recomendações para rastreamento de complicação microvascular no diabetes. Beleza, meninos? Muito bem. Vamos aí responder algumas questões de prova de residência para a gente praticar todo esse conhecimento aí que vocês acabaram de ver agora. Todo esse monte de coisa. É muita informação, né? Vamos lá. Questão de 2015, lá do Rio de Janeiro. Dentre as alternativas abaixo, qual é a causa mais comum de morte nos portadores de diabetes do tipo 2? Acho que eu falei isso umas 3 vezes só durante a aula. AVC, insuficiência renal, infecção grave e infarto agudo, né? Então a doença macrovascular, apesar da gente ter falado um monte aqui de complicações microvasculares, a maior causa de morte em portadores de diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, é doença macrovascular, principalmente doença arterial coronariana, responsável pelo óbito de 70% a 80% desses indivíduos. Então não deixe, né? Além dessas complicações microvasculares, também faz parte do tratamento, cuidar muito bem da pressão, do lípide, parar de fumar, usar antiagregante plaquetário, tudo isso faz parte para prevenir isso aqui, que é o que mata os pacientes. Infarto agudo do miocárdio, maior causa de morte nessa população. Beleza, na verdade era uma questão só, eu já pus umas questões no meio da aula e a gente já viu, né? Então quero agradecer muito a atenção de todos. Pessoal de casa que tiver dúvida, por favor, manda para a gente aí na área restrita do aluno, a gente responde em até 48 horas por e-mail. E por favor, né, pratiquem isso, façam as questões de prova aí que está na apostila, que as questões, sempre é bom fazer questão, vocês aprendem a carinha da questão, veem o que costuma cair todo ano. Tem algumas questões que caem todo ano, repetidamente, então é bom vocês conhecerem essas questões, que é imperdoável errar, né, se cair na prova de vocês. E deem mais uma olhadinha rápida aí na apostila para vocês reforçarem a aprendizagem desse assunto aí, que é importantíssimo, gera bastante questão de prova. Maravilha? 10 minutos de intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar de uma doença raríssima, obesidade. Já voltamos, até daqui a pouco.